Alô, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife, Maria Letícia Monteiro Cavalcante. É imortal, é escritora e é filha de um dos maiores pernambucanos de todos os tempos. Qual é a lembrança, Maria Letícia, que você tem do ministro Armando Monteiro? A presença de meu pai, né? Eu não consigo falar nele sem me emocionar até hoje, mas a presença dele na minha vida foi assim, muito grande, muito forte, muito presente. Papai morreu com 92 anos e até os últimos minutos de vida era uma pessoa muito participativa na vida dos filhos, na vida do país. Eu digo sempre que meu pai passou muitos anos sem ter cargo público, mas ele exercia a política de maneira efetiva porque ele não se omitia de participar da vida do seu estado, da vida do seu país. Era uma pessoa, e eu digo sempre, meus irmãos às vezes nem gostam muito, que ele teve muitos filhos homens e só eu, apenas eu de mulher. E era queridinha, certamente? Não sei se era queridinha, mas de todos os filhos era mais parecida com ele. No jeito, no gosto, no prazer dos alimentos, a gente tinha um gosto muito parecido. E eu brinco dizendo que o que não era parecido, no fim, já incorporava só pelo fato, só pelo prazer de ser parecida com ele. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu tenho uma coisa curiosa. Eu entrevistei uma vez o ministro Armando Monteiro e eu perguntei a ele qual foi uma das coisas que deu mais alegria a ele no esporte. Ele foi jogar pelo esporte, ele foi jogador do esporte e não foi para o São Paulo que o pai dele não deixou. Exatamente. Ele jogava muitíssimo bem futebol, isso não só dito por ele, isso dito pelas as pessoas da geração dele, e está registrado isso em muitos jornais da época. Ele era conhecido como Monteiro. Então, ele recebeu um convite para jogar em São Paulo, tentou convencer o pai, dizendo que ele iria fazer uma universidade lá, Mackenzie, que era uma das melhores universidades. Ele era, então, estudante de engenharia, e ele disse que era uma universidade melhor, que ele ia estudar lá, que era melhor. Meu avô disse, olha, eu não sou maluco, você vai para jogar futebol, e se você for ser profissional de futebol, eu lhe boto no convento. Eu não sei se foi isso que acabou com a profissão dele de jogador, mas ele jogava muito bem. Zé Paulo ainda jogou com ele, ainda viu, ainda participou ele jogar. Ele tinha um estilo muito bonito. E muito interessante porque no aniversário de 80 anos, Eduardo, meu irmão, com muito carinho, resolveu organizar um jogo de futebol na usina. Então era o time do esporte com um time, outro time qualquer, seria o time da usina, não me lembro exatamente qual era o time, e papai jogou os primeiros 10 minutos desse jogo. E ainda com 80 anos, eu me lembro da gente comprando a chuteira, comprando o calção, ele entusiasmadíssimo, e na hora que ele entrou no campo, eu digo, ele tinha ainda um estilo bonito de jogar futebol. É claro que não jogava mais o que jogou, mas ele jogava, quer dizer, ele tinha todas as ferramentas de um bom jogador de futebol já com 80 anos. Ô Maria Letícia, como é que a literatura entrou na sua vida? Bom, a literatura, como várias outras coisas, entraram na minha vida por Zé Paulo. Foi com ele que eu aprendi o gosto pela leitura. Você não chama ele de Zé Paulinho, não? Não. Todo mundo chama de Zé Paulinho, você chama de Zé Paulo, é na moral, né? É na moral. Na moral. Nem chamo só de Zé Paulo, mas não vou lhe dizer como é que eu chamo ele de vez em quando, certo. não. Bom, então, foi vendo ele fazer, foi em casa que eu aprendi o gosto pela leitura, o prazer da escrita, e aprendi com ele, sobretudo, foi a obsessão na busca correta da informação. Agora eu soube que você teve muito ciúme de Fernando Pessoa. Diz que era uma paixão que ele dividia com você, era você e Fernando Pessoa. É verdade. Eu muitas vezes pensei em trocar meu nome para Ofélia, que era a grande paixão de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ocupou na vida de Zé Paulo grande parte do tempo disponível dele, porque ele continuava com a vida de escritório, de advogado, que é o que dá, as outras coisas ele faz, mas é o que dá prazer, é a profissão dele, é ser advogado. Então, na hora de lazer, ele, de certa forma, tirava o convívio comigo, com os filhos, dedicado a Fernando Pessoa. Muitas vezes eu, de brincadeira, disse a ele, olha, agora eu vou me chamar Ofélia, para ver se faço mais sucesso com você. Mas você se tornou fã de Fernando Pessoa? Eu já era. O livro que Zé Paulo usou, eu sabia da paixão de Zé Paulo por Fernando Pessoa,
Eu comecei a namorar com ele em 67 e o primeiro presente que eu dei a ele foi um livro com os poemas completos e a obra completa de Fernando Pessoa. Então tem história É uma nisso. edição pequenininha que, se você quiser ver um dia, eu lhe mostro. Está todo marcado, está todo, quer dizer, eu sabia da paixão dele por Fernando Pessoa. E não tem quem não se apaixone por Fernando Pessoa. Então, esse projeto do livro foi um pouco projeto meu também. Porque a gente foi várias vezes para Portugal e as entrevistas que ele fazia, eu participava. Os lugares que ele ia para ilustrar o livro, eu ia com ele. Ele, quando saía de Recife, ele saía com a pauta de entrevista. E eu já me incluía nessas que eu achava que seria interessante. Por exemplo, a entrevista com a sobrinha de Fernando Pessoa. Foi uma entrevista muito interessante e essa senhora, Dona Manuela, ainda é viva, determinou: o senhor pode vir me entrevistar, mas o senhor só passe aqui comigo 15 minutos. Agora, aquele encontro de Zé Paulinho com Fernando Pessoa no Chiado foi ficção, né? Claro que foi ficção, João, mas se a gente disser isso, ele vai dizer que a gente não entende nada de fantasma. Então, eu vou continuar dizendo que é ficção, ele vai continuar dizendo, claro que por graça, porque ele adora uma polêmica, você sabe disso, mas ele tem de tal forma uma identidade com Fernando Pessoa que ele fez uma coisa que valia a pena depois ele lhe contar. Ele descobriu um poema inacabado, sem título, de Fernando Pessoa. Zé Paulo colocou um título nesse poema e acabou o poema. Virou um poema lindo. Então, ele hoje pode dizer que é parceiro de Fernando Pessoa. Não é todo mundo que pode dizer isso, não. Acho que muito pouca gente pode dizer isso. Ele tem essa paixão por Fernando Pessoa. E essa de Queiroz, ele gosta também? Não, eu acho que ele agora está se fechando um ciclo de Fernando Pessoa. Ele vai fazer um programa são programas na curtos. Netflix, né? Exatamente. E eu acho que isso vai fechar, de certa forma. Mas eu acho que ele tem que transferir essa paixão enorme para outro escritor, e de preferência português, porque é tão agradável ir a Portugal sempre. Então, mas ele é apaixonado por Gilberto Freire também. É uma sugestão. Eu acho que a paixão de Gilberto Freire é maior minha. Porque eu acho que ninguém escreve sobre gastronomia sem estudar profundamente Fernando Pessoa. Daí meu livro, Gilberto Freire e as Aventuras do Paladar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Maria Letícia Cavalcante. Nós vamos continuar conversando com Maria Letícia, que é imortal. Quer dizer, essa entrevista a gente vai guardar, que ela não vai morrer, que é imortal. Mauro Mota me dizia: eu não quero ser imortal, eu queria ser imorrível. Imorrível, realmente, porque infelizmente a gente morre mesmo. Lhe traz prazer a atividade na Academia Pernambucana de Letras? Olha, um grande prazer. Primeiro, pela convivência com as pessoas, que são muito interessantes. Segundo, porque ser imortal realmente é um título muito importante na vida de um escritor. Eu acho que é o sonho de qualquer escritor entrar na Academia Pernambucana de Letras. E esse foi mais um dos pioneirismos de Pernambuco, porque pela primeira vez entrou numa academia uma pessoa que escrevia sobre a história dos alimentos. Porque aí entram poetas, entram escritores, biógrafos, escritores específicos em determinadas áreas, mas sobre gastronomia eu fui a primeira pessoa que entrou escrevendo sobre gastronomia. Maria Letícia, você nos contou que a paixão pela literatura foi em função de ver o trabalho de Zé Paulinho. Agora, como foi a paixão pela gastronomia? Bom, João, começou muito por acaso, porque um dia eu vendo um programa de televisão, uma senhora de São Paulo estava dando uma receita de sarapatel. Então, essa senhora terminou o programa dizendo: a receita é essa, mas eu aconselho vocês a colocar nesta receita creme de leite. Vai ficar uma receita muito mais suave, uma receita muito mais fina do que a receita nordestina. Eu lhe confesso que naquela hora eu fiquei profundamente incomodada. Eu digo: eu vou escrever para essa senhora para dizer que essa receita, na época eu pensei que pernambucana essa receita era, que esta receita é um patrimônio nosso e que ninguém pode ir para a televisão mexer nessa receita. Comecei a pesquisar. Era uma época muito difícil porque eram pouquíssimos os livros de gastronomia. Não existiam. Não existia ainda a facilidade do Google, isso há mais de 30 anos atrás.
Então, eu comecei a pesquisar de sarapatel. Descobri logo que o sarapatel não é uma receita nordestina. O sarapatel é uma receita portuguesa que nós fazemos hoje da mesma maneira que os portugueses nos ensinaram. Engraçado porque para onde o português foi, levou a receita de sarapatel. E foi ganhando ingredientes diferentes. Por exemplo, em Goa, eles acrescentaram água de tamarindo, açafrão. Nós mantemos a receita ensinada pelos portugueses. Então, comecei a fazer uma pesquisa que me deu muito trabalho. Todas as vezes que a gente viajava, eu trazia livros disso. E então, fiz a pesquisa sobre o sarapatel. A partir daí, eu comecei a fazer pesquisa de outros pratos que eu julgava pernambucanos e que a maioria deles não eram pernambucanos. E comecei a colocar no computador. Na casa que a gente morava em Piedade, tinha um sótão. Zé Paulo subia para trabalhar, ficava de um lado da mesa. Esse lado da mesa tinha um piano junto, que de vez em quando ele interrompia, tocava piano, vinha. E do outro lado a gente colocou um computador. Então eu ia colocando essas fichas no computador. Um belo dia, Zé Paulo chegou em casa e disse, olha, Mário Hélio vai escrever uma revista, a revista Continente, e eu disse a ele que você vai escrever sobre gastronomia. Eu digo, Zé Paulo, eu sinto muito, eu não vou escrever sobre gastronomia. O escritor aqui em casa é você. Eu gosto de fazer minhas pesquisas, me dá muito prazer fazer essas pesquisas, mas eu não vou escrever. Ele disse, faça então uma coisa. Você escreve um artigo. Se você, depois que escrever esse artigo, chegar à conclusão de que não quer mais escrever, você não escreve mais, mas tente um. Bom, eu comecei a escrever esse artigo, escrevi 10 anos na revista Continente, escrevi sobre vários blogs e comecei, então, a junção desses artigos de 10 anos na revista Continente, deu o livro História dos Sabores Pernambucanos. História dos Sabores Pernambucanos não foi o primeiro livro. O primeiro livro foi o Negro Açúcar. Esse livro é até oferecido, é dedicado a meu pai, que tudo que eu sei de açúcar, todo esse gosto pela vida em volta do açúcar, sobre a influência desse açúcar na vida, sobretudo do nordestino, eu devo a ele. Então, esse primeiro livro foi o Negro Açúcar, depois foi História dos Sabores Pernambucanos, que de certa forma foi uma junção dos artigos da Continente. Depois, então, eu escrevi um livro chamado Esses Pratos Maravilhosos e Seus Nomes Esquisitos. Porque, por exemplo, são pratos que a gente... Bacalhau a Gomes de Sá. Quem era esse Gomes de Sá que dá nome ao bacalhau? Crepe Suzette. Quem era essa Suzette que dá nome ao crepe? Eram perguntas que, de certa forma, eu respondia a quem me escrevia, a quem me perguntava. Então, saiu esse livro. O outro livro foi Gilberto Freire e as Aventuras do Paladar. E por que foi que eu escrevi esse livro sobre o que Gilberto Freire escreveu sobre alimentos? Porque ele é uma referência importante, não só em vários assuntos de sociologia, mas principalmente na gastronomia. Aquele licor é verdadeiro? Olha, eu não provei o licor feito por ele. As pessoas que provaram diziam que nem era um licor muito bom, mas ele fazia um grande charme. Eu provei e não gostei, não. Pois é isso. Fazia um grande charme, porque ele dizia que fazia, juntando a esse licor, um licor feito por umas freiras que tinham que ser virgens. As pitangas tinham que ser colhidas no pomar dele, quer dizer, e ele passou a receita para Fernando. Fernando morreu e não deixou para nenhum filho. Então eu digo, de repente a gente juntando esses ingredientes, quem sabe se a gente não consegue fazer também um licor desse, mas isso cabe a Sônia, a Gilbertinho, que são descendentes da família dele. Eu não tive o privilégio de provar esse licor de Gilberto Freire. Ô Maria Letícia, você está escrevendo um livro com um padre, né? Olha, mais uma dos estímulos imensos que Zé Paulo me dá a vida inteira nessa área, porque esse padre é uma figura muito interessante, tanto que agora quem fez o retiro do Papa, o Papa convidou ele, um padre de Portugal, para fazer o retiro do Papa. Ele faz umas homilias lindas, e celebrava na Capelinha do Rato, junto do Marquês de Pombal, e Zé Paulo conheceu ele aqui e disse, olha, você vai, a primeira vez que a gente for a Portugal, a gente vai encontrar com o padre Tolentino. Nesse encontro, ele nos convidou para tomar um chá nas Vicentinas, umas freirinhas que fazem os doces, e aí Zé Paulo, que fala muito, disse, olha, minha mulher escreve sobre gastronomia. Ele disse, por que a gente não faz um trabalho junto sobre a história dos alimentos da Bíblia? Zé Paulo disse, fechado, ela vai fazer o trabalho. Quando a gente saiu, eu disse, Zé Paulo, você tá tem doido? Ideia do que significa uma pessoa, uma leiga, escrever sobre os alimentos da Bíblia, que não tem uma base grande sobre teologia, o que é escrever isso? Ele disse, não, mas você vai escrever. Eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a pesquisar.
João, olha, é um trabalho imenso, porque primeiro eu li a Bíblia toda, marcando os alimentos, onde ela referia alimento. Cada um daqueles versículos eu passei para o computador. Depois, então, eu dividi esses versículos por assunto. Tudo que falava de planta, tudo que falava de animal, tudo que falava de bebida, e fui separando os assuntos. E agora eu estou escrevendo, vamos dizer assim, no meio do livro. Eu ainda passo algum tempo escrevendo esse livro. Agora é tudo muito checado. Você acha, em Portugal, se você for, em outros lugares, vários livros dizendo os alimentos da Bíblia. Só que a Bíblia não tem nenhuma receita. Você sabe na Bíblia quais eram, por exemplo, as carnes preferidas, que é o peixe, o cordeiro, o cabrito. O boi, raramente comiam boi. Boi era usado mais para animal de tração nos arados. Comiam também, mas não era tão comum. Você sabe que tipo de verduras usavam. Você sabe como preparavam normalmente assado, ou então seco ao sol. Mas não tem nenhuma receita na Bíblia. Então, o meu livro, a proposta é falar de que alimentos, de que ingredientes eram usados na Bíblia e que até hoje estão lá registrados, quer dizer, é um registro que a gente passa despercebido. Qual era o prato que Jesus preferia? Olha, o que ele preferia, eu não sei. Em vários jantares, várias das ocasiões, no Novo Testamento, e isso é uma coisa muito interessante, tudo se passava em volta da mesa. E qual é a grande ponto de importância que a mesa em volta de Jesus nos trouxe? É que ele levou para essa mesa prostitutas, fariseus, leprosos. Ele colocou todo mundo em volta da mesa, como se quisesse compartilhar aquele momento. Inclusive, a palavra compartilhar vem de pão, dividir pão. Então, é uma coisa... isso é o principal ponto, e isso, quando eu chegar nessa parte, a parte dos banquetes, a parte da refeição, é o que vai ser mais frisado. É uma grande inovação, isso foi uma grande inovação na época. A última ceia, teve pão ou teve mais comida? A última ceia era pão e vinho mesmo, não tinha. Por mais que desenhe aquelas coisas, era o pão e o vinho da maneira mais simples possível, que eram assim os alimentos. O carneiro era um carneiro que era morto na hora e era assado. Ele preparou um prato, na Bíblia tem um prato preparado por ele. Ele já ressuscitado, vai para a beira do rio, os discípulos estão chegando num barco, olham, custam acreditar que seja mesmo ele com a figura dele. Ele tem uma coisa, um assador, eles chamam um assador, e ali então o peixe que chegou, ele assou o peixe e os discípulos dividiram esse peixe com ele. Quer dizer, essa é uma receita preparada por ele. Não tem vestígio de nenhuma outra receita preparada por ele, nem tem vestígio de receita nenhuma. A gente não encontra na Bíblia nenhuma receita propriamente dita. Mas, por exemplo, esse peixe, se sabe que tipo de peixe era? Aí tem todas as informações. Tem um capítulo de peixes, quais os peixes, onde eram pescados os peixes, como os hebreus se aventuravam, que não se aventuravam em mar aberto, eram no grande mar, como eles chamavam, que eram mais lagoas do que mar, como eram os barcos, tudo isso está muito explicado. Por quê? Tudo isso tem uma pesquisa paralela. Como eu não tinha uma formação teológica, eu precisei estudar o entorno para poder escrever sobre isso. Tem um livro muito interessante, um biógrafo dos anos 50 depois de Cristo, chama-se Flávio Joséfo, que tinha tudo isso muito na sua cabeça, então ele fala sobre coisas que são muito importantes para você compreender como era a vida do povo hebreu naquela época. E quando é que sai o livro? João, olha, eu acho, Zé Paulo está me impressionando, quando é que sai o livro, eu acho que eu ainda tenho uns bons 6 meses de trabalho nesse livro. Até porque, quando o livro estiver pronto, todos esses versículos vão ser checados. Esse trabalho, na realidade, era para ser feito por um grupo. Pessoas que estivessem fazendo, mas está sendo feito só por mim, então vai demorar um tempo. Mas você tem, cada vez que vai a Portugal, um contato com o padre? Esse padre... Vai virar cardeal, eu Ele soube. vai. Pois é, a gente teve em Roma com ele, conhecendo a Biblioteca do Vaticano, que é uma coisa espetacular. Ele hoje é o presidente da Biblioteca do Vaticano. Todo presidente da Biblioteca do Vaticano automaticamente é cardeal. Então, as notícias é que ele será cardeal até julho desse ano. Eu fiquei muito satisfeita na hora, porque eu disse, Zé Paulo, a gente vai visitar ele. Então, eu vou dizer a ele que esse projeto, esse nosso projeto, porque ele vai fazer todo o estudo de abertura desse livro.
todo esse projeto nosso vai ficar para uma outra etapa, ele agora está muito ocupado. E dito e feito, sentamos para conversar com ele depois que visitamos a biblioteca e eu disse, Zé Paulo, eu vou dizer a ele que a gente vai adiar esse projeto. Quando a gente estava conversando, ele aí virou-se para mim e fez, e o nosso projeto? Eu disse, pensei comigo, estou perdida, e o projeto continua vivo, eu tenho que dar andamento ao livro o mais rápido possível. Até porque quem vai receber o primeiro exemplar é o Papa Francisco, né? Não sei, João. Com certeza. Não sei. O primeiro Mas eu sei. Não sei. Tem que ser. Um dos primeiros exemplares é seu e de Sheila, lhe prometo isso. Mas o primeiro é do Papa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Maria Letícia. Nós vamos continuar conversando com Maria Letícia Cavalcante. Agora o tema é o açúcar. Antes disso, Dona do Carmo lhe ensinou muitos pratos. Você é boa de cozinha? Olha, eu sou boa de cozinha, mas devo à minha mãe muita coisa. Mas eu devo o meu prazer pela culinária à minha avó Maria José, a mãe de meu pai. Eu desde pequenininha, ela me colocava na cozinha junto com ela. Ela era uma cozinheira espetacular. Então ela colocava um banquinho, eu ficava em pé em cima do banco e vendo ela cozinhar. Ela cozinhava bem porque ela tinha livro de receitas, mas ela misturava os ingredientes, ela criava receitas. Então eu ficava completamente encantada. Eu me lembro que um dia ela estava dando um chá na casa dela, às amigas, e eu participei, eu ajudei, eu fiquei. E uma das amigas chegou junto das netas e perguntou, menina, para ser simpática e agradável, disse, meninas, o que é que vocês vão ser quando crescer? Uma disse, eu vou ser química, a outra disse, eu vou ser professora, e quando me perguntou, disse, eu vou ser cozinheira. Minha avó não disse nada. Quando saíram as visitas, ela disse, olha, tá tudo muito bem, mas você não vai dizer que vai ser cozinheira. Eu digo, mas eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar. A vida foi muito generosa comigo, porque eu fiz psicologia, ensinei língua há muito tempo, mas o que eu faço hoje é trabalhar com gastronomia, porque eu escrevo sobre a história dos alimentos e gosto muito. E como o Zé Paulo gosta muito de comer, é um prazer muito grande experimentar receita, fazer receitas, porque ele é um excelente experimentador de pratos. Então, o que eu devo nesta área, a área de gostar de cozinhar, foi a mãe de meu pai, vovó Maria José. E o Projeto Açúcar? Bom, o açúcar, quer a gente queira, quer não queira, como todo nordestino, é muito influenciado por esse açúcar. Gilberto Freire tem uma frase que eu acho importantíssima. Sem açúcar não se compreende um homem do Nordeste. Por quê? Porque esse açúcar influenciou a nossa economia, isso todo mundo sabe. Influenciou a nossa formação social, porque foi criando aqui uma sociedade patriarcal em volta desse açúcar. Ele influenciou a nossa cultura, canto, dança, música, pintura, festas populares e influenciou, sobretudo, literatura. Muitos são os poetas que escreveram sobre esse açúcar. Influenciou a nossa culinária, isso é claro que influenciaria, porque foram na Casa Grande dos Engenhos que nasceu toda essa nossa doçaria, considerada uma das mais importantes doçarias do mundo. Influenciou a formação da nossa raça, porque o açúcar trouxe para cá alegria, trouxe para cá progresso, trouxe para cá riqueza, mas com esse açúcar veio o horror que foi a escravidão. Então, é por conta disso que formou essa nossa raça. Aí eu digo sempre, disse isso sábado passado na academia, como se esse açúcar corrigisse o rumo da história, junta para sempre africanos, índios e portugueses, formando aqui essa nossa raça, que é, sem dúvida, uma raça única, uma raça muito especial. Então, se esse açúcar é tão presente em nossa vida, se tantas pessoas se envolveram com esse açúcar, eu acho que esse livro, muitas pessoas já escreveram sobre ele, mas eu tenho já muita coisa, porque todas as vezes que a gente viaja, eu trago, por exemplo, toda a experiência da Ilha da Madeira, que foi uma experiência quando os árabes deixaram a Península Ibérica. Então, os portugueses, eles tinham o domínio total do açúcar, os portugueses tiveram que começar a plantar açúcar. Começam a fazer experiência no Algarve, na região da Andaluzia, sem nenhum sucesso. Aí, no século XV, o infante Dom Henrique manda buscar na Sicília mudas de cana, faz uma experiência na Ilha da Madeira com sucesso total e absoluto. Então, foi daí, esse açúcar da Ilha da Madeira, que veio para o Brasil. Duarte Coelho trouxe para cá agricultores e feitores da Ilha da Madeira e com ele vieram também as primeiras mudas de cana.
Então aí tem toda a história do primeiro engenho que eu quero contar. Tem muita gente, eu estou dizendo que eu não sou pioneira nesse assunto, João, mas eu tenho hoje já um material muito grande que eu acho que vai ser importante juntar tudo nesse livro. Ô Maria Letícia, você disse pra gente que vários pratos as pessoas pensam que são de Pernambuco, mas vieram de Portugal, vieram de outros países, vieram da África. Mas a doçaria pernambucana é daqui, né? Bolo de rolo, Olha, bolo Souza Leão. Deixa eu lhe dizer, a doçaria pernambucana tem receitas que vieram de fora. As senhoras portuguesas que vieram para aqui, como não tinham ingredientes, adaptaram essas receitas. Aí um bom exemplo é o bolo de rolo. O bolo de rolo nasceu de uma receita portuguesa chamada colchão de noiva. O que é que a gente fez? Trocou o recheio de amêndoa por um recheio de goiaba, fizemos em camadas cada vez mais finas e nasceu essa maravilha que é o nosso bolo de rolo. Outras vezes, a gente reproduz receitas exatamente como os portugueses nos ensinaram. Um bom exemplo é o pão de ló. A receita é exatamente a mesma receita que o português nos ensinou. Cartola. A cartola nasceu aqui. Outras receitas nasceram aqui, como, por exemplo, a cartola. E o maior exemplo, o exemplo mais forte, é o bolo Souza Leão. Porque um belo dia, uma senhora portuguesa chamada Rita de Cássia Souza Leão disse: no meu engenho não entra mais absolutamente nada que venha de Portugal. Substituiu uma manteiga que se usava na época, que era a manteiga Le Pelletier, por uma manteiga feita no próprio engenho. Substituiu a farinha de trigo por uma massa de mandioca. E nasceu essa maravilha que é o nosso bolo Souza Leão. Então, receitas nasceram aqui, sim, muitas receitas, mas muitas nós adaptamos. E o açúcar, qual é a previsão para o lançamento Aí eu dele? tenho que acabar primeiro esse projeto. Primeiro é o padre. Primeiro é o projeto, esse projeto. Depois, então, vai o açúcar, que vai me dar, eu lhe confesso, muito mais prazer de fazer, porque é um assunto que está na vida da gente de uma forma ou de outra. Esse eu precisava de uma base teológica, como eu disse, que eu não tenho. Então, estou me cercando de pessoas que depois vão fazer revisão nesse livro para ver se eu disse E depois você vai preparar a receita que vai mostrar no livro e Zé Paulinho vai provar. Todas. Ele prova todas as receitas que eu faço. Umas ele gosta mais, ele gosta menos, mas ele prova tudo. Nós queremos agradecer a Maria e dar os parabéns aí pelo trabalho que ela vem fazendo como escritora e principalmente por essa defesa da gastronomia pernambucana. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.